E a gente começa falando sobre número de coronavírus. O Brasil tem hoje 7.011 infectados pela Covid-19. As mortes chegam a 250. Esses números aumentam a cada hora. O estado de São Paulo, especificamente a capital, concentra tanto o maior número de infectados quanto o de mortos. De acordo com uma pesquisa lançada, que está sendo feita por 5 universidades públicas brasileiras, esse número vai dobrar em 5 dias. Pois é. Ontem, a Organização Mundial da Saúde recomendou que países com problemas de saneamento, de acesso à água, criem estações de higienização. Por exemplo, instalando pias em locais públicos com grande circulação, grande concentração populacional, e daí nessas pias contendo, claro, água e sabão para que as pessoas possam lavar as mãos. Essa é uma pequena parte desse enorme desafio de uma cidade com porte de São Paulo, com muitos habitantes. E é claro que as cidades precisam encarar de uma forma bastante específica essa pandemia do coronavírus, juntamente com o Estado, já que a gente vê que por parte do governo federal grandes ações não estão sendo propostas. E é justamente sobre isso que a gente conversa agora com a Carolina Guimarães, da Rede Nossa São Paulo. Oi, Carol, tá me ouvindo? Oi, tô te ouvindo bem, sim. Obrigada pelo convite. Exatamente, eu acho que o que você traz é a importância do protagonismo do Estado, seja ele federal, estadual e municipal. O municipal, ele sabe exatamente aonde estão os seus pontos fracos, as suas deficiências. Então, ele pode tentar acelerar esse processo para tentar realmente abordar esse grande problema e, de certa forma, equilibrar esse ônus que o Covid nos impõe, né? Então, eu acho que a gente pode falar aqui tanto de medidas macro que São Paulo está avançando, como também ações no território, por exemplo, como o tema da pia. Então, eu vou começar falando que semana passada teve uma sessão extraordinária da Câmara para votar uma PL, a PL 180/2020, para liberar recursos para o combate ao Covid. Então, está estimado em liberação de 1,5 bilhão de reais, especialmente para medidas de saúde, e também entre outros itens, como, por exemplo, também reaver, né, revisitar os contratos com terceirizados. E aí, na sexta-feira, essa PL foi para uma segunda votação, junto com 72 emendas, e a Rede Nossa São Paulo estava acompanhando especialmente duas. Uma que diz respeito à complementaridade da renda básica emergencial, que é complementando ao nível federal, e também um tema de transparência, de uma criação de um comitê intersecretarial de recursos, que estaria acima da Controladoria Geral do município. Infelizmente, essas emendas foram votadas em bloco, e uma passou e outra não passou. Para a gente, por que é importante essa complementaridade do município? Porque o município tem outras bases de dados, além do cadastro único, por exemplo, do Bolsa Família. Então, as subprefeituras, por exemplo, têm um banco de dados que se chama Termos de Permissão de Uso, aonde os ambulantes, eles têm que ter uma permissão de uso. Então, tendo essa base de dados, a prefeitura consegue dar capilaridade para esse apoio às pessoas mais vulneráveis. E é muito importante a transparência e que a gente continue fortalecendo as instituições. Então, você criar um comitê acima da Controladoria, a gente não avalia isso como uma boa medida. É interessante isso que você fala sobre comitês, porque a gente vê agora essa discussão sobre a renda básica emergencial e de que forma que essa renda vai chegar na ponta. Então, quem serão as pessoas beneficiadas com essa renda? E seria importante, nesse momento, conseguir ouvir as pessoas. Comunidades, a gente sabe que tem líderes comunitários que sabem quem são essas pessoas que estão passando dificuldade nesse momento. O município tem feito alguma coisa para tentar ouvir essas pessoas, já articulando de alguma maneira como essas pessoas serão ajudadas caso, de fato, essa renda mínima ela já foi sancionada, mas ainda não foi publicada no Diário Oficial, é o que está faltando. Mas essa comunicação está acontecendo, Carol? Então, como essa PL foi derrubada, né, essa emenda da PL foi derrubada, existe
alguns vereadores que querem fazer uma PL emergencial para continuar promovendo essa complementaridade. Eu acho que São Paulo está dando alguns passos, por exemplo, o Covas reconheceu que os catadores, já que a gente não tem uma movimentação, eles estão em situação de vulnerabilidade, então complementar essa rede e também apoiar os catadores cooperados ou não. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Assistência Social e Desenvolvimento Social está também trabalhando com outras secretarias, por exemplo, para tentar utilizar de alguns equipamentos municipais para isolamento, higienização de algumas pessoas em situação de rua. Estamos falando de 20 a 30 mil, dependendo do número do censo que você utiliza, porque houve alguns desafios nisso. Então, eu acho que tem algumas medidas, por exemplo, a merenda escolar, porque quando a gente fala de desigualdade, a desigualdade ela é multidimensional. Então, essas merendas, elas são dadas 2 milhões de merendas por dia na cidade de São Paulo. Então, tentando distribuir essas merendas, e também eu acho que o que é interessante que está acontecendo é uma articulação. Então, tem uma articulação da filantropia, do setor privado e do poder público. Então, por exemplo, essa secretaria, ela está trabalhando com a desenvolvimento social, assistência social, ela está trabalhando junto com a Cruz Vermelha para tentar receber mantimentos e também dar capilaridade e entregas. Então, acho que a gente está vendo aqui como é importante trabalhar no território. Então, infelizmente, a gente não tem muitas vezes as subprefeituras fortalecidas, mas nesse momento vai ser vital trabalhar no território, trabalhar com esses agentes comunitários, fortalecer essa rede, porque o que acontece muitas vezes é que as pessoas, por exemplo, se você não ouve o território, você pode dar uma cesta básica, mas a cesta básica, ela não está adaptada ao Covid, então, de repente, ela não tem produtos de limpeza. E aí, por exemplo, você tem um problema de gás. Então, a gente tem que começar a pensar sobre outra ótica, porque a cidade ela é muito conectada, né? E ela trabalha em redes, e quando você não tem certas estruturas da cidade trabalhando, esse é o grande desafio. E a pias que você comentou, sim, já foram instaladas algumas pias pela Sabesp, água potável, a prefeitura está tentando também distribuir sabonetes em áreas especialmente de grandes aglomerações. Então, já tem, parece que na Praça da Sé, Largo do Arouche e outros pontos também. Então, a gente vê que o básico, né, é o básico que essas pessoas deveriam ter e elas não têm. E agora elas estão ainda em mais situação de vulnerabilidade. Politicamente, fazendo uma comparação entre gestão Dória, Bruno Covas e Bolsonaro, gestão federal, a gente pode dizer que sim, que de fato município e estado estão pensando de uma maneira mais propositiva o combate ao coronavírus do que o governo federal nesse momento. Com certeza, eu acho que eles se adiantaram nisso, eles entenderam que o São Paulo é o epicentro da doença. A gente vive eu sempre falo que São Paulo é uma meca da desigualdade, então você tem uma desigualdade gigante, entender também os grandes problemas que temos, né, em termos de déficit habitacional, em termos de população de rua e como responder a isso. Eu acho que as secretarias elas estão vendo que como é importante esse trabalho conjunto, intersecretarial. Algumas dessas secretarias elas são fim, outras meio, mas como que elas têm que trabalhar conjuntamente para chegar nesses territórios e espero que a gente consiga sair com uma lição disso tudo, né? Que não seja mais do mesmo, um pouquinho diferente do mesmo. Se a gente não, se a população mais vulnerável não tem o básico, então quando a gente enfrenta essas crises, seja enchente, seja crise climática, seja crise econômica, essa população está mais vulnerável. Então, realmente, eu acho que o município ele está avançando, tem muita gente cobrando, a sociedade civil está trabalhando de uma maneira muito organizada, tentando realmente cobrir essas lacunas e essa vulnerabilidade que, por exemplo, deixa muitas crianças em casa, vulneráveis. A gente está vendo violência de gênero, muitos desafios, e espero que essa combinação entre poder público e filantropia seja muito produtiva e que isso dê frutos para o futuro. Pois é, se há algo positivo que a gente pode tirar desse momento é esse olhar mais atencioso às pessoas com vulnerabilidade, às pessoas mais vulneráveis e, de fato, ações que possam
acabar um pouco com essa desigualdade que a gente vive, como você falou, São Paulo, meca da desigualdade, que a gente possa eliminar um pouco dessa desigualdade aqui na cidade de São Paulo, né? Carol, muito obrigada pela participação, um beijo, até semana que vem. Até semana que vem. Obrigada. Tchau, tchau. Força pra gente.